para mim, e acho que para a maior parte das pessoas, era que nós conseguíssemos produzir para alimentar o mundo todo e que não poluíssemos nada, ou zero, mas isso era quase impossível. As pessoas, os animais, as plantas, a água e a terra são fundamentais para que nós tenhamos uma sustentabilidade equilibrada e um ecossistema equilibrado. Garantir o equilíbrio entre a nossa atuação, a produção de vinho e todas as outras partes envolvidas naquilo que nos rodeia, quer o nosso meio ambiente, quer a nossa comunidade, que também é uma parte muito importante. Porque a maior parte delas vive da sua atividade vitivinícola e outras atividades primárias conexas, como a olivicultura e outras, mas isso é dar sustentabilidade a toda uma comunidade. Sustentabilidade é uma palavra tão chavão e que está tão na moda e às vezes é mais simples do que aquilo que imaginamos. Pensarmos que temos o ambiente, temos recursos naturais que a natureza nos proporciona, não é? Nestes espaços e neste caso neste território magnífico. Depois temos um negócio que temos que gerir, portanto temos que criar valor económico e também temos que criar valor social. E portanto, e assim sem querer falamos nas 3 dimensões que costumamos falar, no social, no económico e no ambiental, e que compõem esta palavra sustentabilidade tão na moda e que afinal se calhar é algo que é palpável, é simples de entender, é perceptível e está tudo sempre à nossa volta, basta por vezes observarmos. E a questão da sustentabilidade também é muito a eficiência, isso é uma parte também importante e uma dimensão. É nós utilizarmos de uma forma eficiente e racional os recursos que nós temos à nossa disposição, sejam as pessoas, seja a natureza, enfim, seja o próprio valor económico em si, não é? Somos uma quinta de base familiar e por isso há uma grande preocupação que a Quinta dos Termos consiga ter sustentabilidade ao longo de várias gerações. É eu conseguir ter uma atividade, neste caso agrícola, mas que ao mesmo tempo seja rentável e que consiga prolongar por mais anos os recursos naturais que existem. Para nós, sustentabilidade é aquilo que vem referido pelas Nações Unidas desde 87, suportado no relatório Brundtland. Satisfazer as necessidades das gerações do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. E isto tem uma dimensão económica, naturalmente, mas também ambiental e social. É nestes 3 pilares que nós suportamos a nossa atividade no balanceamento, no equilíbrio entre os desempenhos nestes 3 pilares. Aqui na Caminhos Cruzados, já há alguns anos, que recebemos um rebanho de ovelhas da raça bordaleira, aqui da Serra da Estrela, que nos ajuda a controlar as infestantes e com isso minimizamos o uso de herbicidas. Uma das coisas que reflete muito bem esta nossa ideia de equilíbrio entre as várias partes que compõem este negócio tem a ver com a própria valorização do nosso território. Aqui na Quinta da Xuga, só 30% da quinta é que é composta por vinha. O resto é composto por outros tipos de ecossistemas que nós optámos desde o início por valorizar da mesma maneira. E em que é que se reflete esta valorização? Não só no tempo que nós despendemos a tratar destes outros territórios, quer na limpeza dos caminhos, quer no próprio conhecimento dos territórios. Nós catalogamos todas as espécies de árvores que temos presentes, tivemos muito boas surpresas, descobrimos espécies já um bocadinho raras aqui na região, e essa valorização que nós fazemos do outro território, que não é só vinha, acaba por passar não só para os nossos colaboradores, que perdem tempo, gastam o seu tempo a tratar destes outros territórios e dão-lhe valor, atribuem-lhe valor, como também para quem nos visita. Temos a reduzir drasticamente a carga de pesticidas, bem como de herbicidas. Nós, no nosso caso pessoal, com a ajuda da Cooperativa de Cantanhede, na pessoa da engenheira Leonor, o ano passado já foi 0 em termos de herbicidas. Pesticidas não. Em termos de pesticidas, o ano passado usámos pela primeira vez, portanto, esse famoso óleo de laranja, que é da... Posso dizer o nome da empresa? Acho que é IDAI, não é? IDAI Natura. IDAI Natura. Foi, tanto até ali na outra parcela, outra vez que ali temos, foi usado quer como fungicida antimilho e antioídio e principalmente anticochenilha, que ele deu muito bom resultado. Temos aqui vários projetos em prática que visam
reduzir o impacto ambiental, quer na redução da utilização de herbicidas, quer de produtos, no geral, produtos fitofarmacêuticos. Um deles tem a ver com uma sementeira que que está em prática neste momento, que é feita com trebos subterrâneos, na zona da linha, onde nós temos as infestantes que competem com as nossas videiras, e estes trebos subterrâneos vão combater estas mesmas infestantes, evitando assim a aplicação de herbicida na mesma linha, que era uma prática mais comum, e com este ensaio vamos tentar que possa ser evitado mesmo a aplicação na sua totalidade. Temos também feito alguns ensaios com intercepas que têm a mesma finalidade, neste caso a remoção parcial ou total das infestantes da linha, das videiras. Um último que é um acordo que temos aqui com um pastor local, que tem um rebanho de ovelhas, em que permitimos que ele desde o outono até o início da primavera possa trazer o seu rebanho, e as próprias ovelhas vão fazer o corte e o controle das infestantes e visa essencialmente, neste caso, a redução pelo menos de uma aplicação de herbicida, que no nosso caso acabamos por fazer, em vez de fazermos 2 aplicações, acabamos por fazer só uma, já em plena primavera. E tudo isto em conjunto com o espaço que temos aqui em Santara, um espaço ripícola, que nós temos todo o interesse em continuar a manter e até preservar, para ajudar a fixar a fauna existente, parte dela também para ajudar a colaborar no controle de algumas pragas, de alguns insetos, e permitindo assim também reduzir a aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Temos produtores que não sabiam o que é que iam fazer aos dejetos dos animais, principalmente das vacas. Nós ficamos com esses dejetos das vacas, temos um centro de compostagem, onde nós depois compramos palha e temos a nossa própria palha e fazemos a nossa própria compostagem. Portanto, ajudamos as próprias pessoas da terra, aqueles que têm maior quantidade e que não usam nas hortas deles, nós absorvemos isso. Resíduos da floresta, fazemos biomassa. Nós, por exemplo, temos poços, criamos nas vinhas. Nós temos casas nas vinhas, em que os telhados são telhados com alguma inclinação, são isolados, e as águas das chuvas retêm-se para dentro desses depósitos. E nós, todo o ano, temos águas nesses reservatórios, fechados, dentro de segurança, que depois, quando fazemos plantações novas ou retenchas, temos ali a água lá para utilizar nessas plantas novas que aplicamos na vinha. As pessoas, naturalmente, façam com que tudo o que criam e que produzem utilizam no seu ecossistema próprio. E as pessoas têm os seus animais em casa, têm a sua horta, e dos animais tiram o estrume ou o adubo orgânico que nós utilizamos para colocar nas vinhas ou nas culturas que fazemos nas hortas, e daí tiramos os legumes, as batatas, e temos também os ossos das galinhas, ou o porco, ou a vaca, que faz com que nós tenhamos esse ecossistema naturalmente equilibrado e faz com que nós tenhamos no nosso solo uma boa vida, uma boa biodiversidade, e conseguirmos adaptar também aos diferentes horizontes do solo que tem a região da Bairrada, porque nós temos em zonas onde temos mais argila e areia, temos zonas em que temos mais calcário, e aí temos que atuar de maneira diferente dependendo do pH do solo e da matéria orgânica disponível para a cultura que nós temos em prática nos diferentes tipos de solo aqui na região. E não é olhar para a planta e dizer, ela precisa de matéria orgânica, e olho para trás e não vejo matéria orgânica. Portanto, nós temos que ter grandes centros de compostagem e termos sempre matéria orgânica disponível para que, onde a gente sinta que há aqui alguma carência na planta, na vinha, ou no olival, ou mesmo na hortícola, tenhamos sempre disponível essa matéria orgânica e não recorrer a químicos. E que os nossos próprios viticultores, muitos deles até já nem usam herbicidas nas vinhas, que é uma coisa que ao longo dos anos fomos mudando essa prática, e elas foram percebendo com o trabalho que a Quinta de Baixo faz na viticultura, em que houve anos em que eles diziam, vocês têm as vinhas abandonadas, cheias de ervas,
porquê, e depois percebiam que nós tínhamos as vinhas cheias de ervas por algum motivo, que era para chamar os auxiliares, para fazermos micro-oxigenação do solo, não deixar os solos secarem muito e racharem para depois criar fendas e isso vir a entrar em contacto com a raiz, o calor e matar a planta, e ao mesmo tempo controlarmos certas infestantes com certas culturas que nós aplicamos na viticultura, e tudo isso faz com que nós façamos rotação de culturas nas vinhas, façamos mobilização do solo para haver micro-oxigenação no solo, e isso faz com que haja uma biodiversidade grande de plantas e flores, e faz chamar as nossas abelhas, são fantásticas para fazer a polinização da vinha e de outras culturas que há à volta da vinha. Portanto, significa que nós temos aqui biodiversidade à nossa volta e temos animais na vinha, lebres, coelhos, pardizes, portanto isso é que é bonito. Agora, irmos à vinha, vermos o calcário e vermos a terra a nu, não se consegue ver uma ervinha na terra, assim se nos chama os animais. Nós, no caso desta parcela, já é o segundo ano consecutivo que usamos a faveta. Houve um ano que foi metido a termocilha, mas correu mal, mas o erro foi meu. Esqueci-me do pH do solo. E depois fui barrar com o senhor que me vendeu, o engenheiro ali da cooperativa. Mas ele não tinha culpa nenhuma, é que tinha. A partir desse momento, pronto, agora temos a usar já a faveta. Este ano vamos tentar meter na parte toda que temos de vinha. A verdade é que também só tenho 25 sacos, também já não há no mercado a vender, porque o ano passado as pessoas passavam aqui e achavam piada aquilo, e parece-me a mim, e segundo sei aqui da Leonor, parece que a rapaziada está a aderir a isso. Também é o mais barato que nós temos para azotar os solos, também a verdade também é essa. Pronto, na parte do coberto vegetal, vocês podem ver aqui, a partir do momento em que nós deixámos de mobilizar os solos, como antigamente se fazia praticamente, isto aqui não havia erva, pronto, lavrava-os 2 vezes ou 3 por ano, que isso a erva metia-me um bocado de aflição. Há 4, 5 anos, não é, para aí. Pronto, ficou assim, como vem, está cheia de erva e vai continuar, que não há problemas nenhum, me dói a cabeça. A vantagem que isto tem, eu já comentei isto uma vez aqui com a engenheira Leonor, notou-se, por já na primavera, notei um acréscimo de passarada. Há muitos mais ninhos. E naquela vinha lá em baixo, vi uma coisa que aqui nunca tinha visto, na minha aldeia, porque eu não sou natural daqui, que é aqueles lagartos verdes. Isto acontece quando nós começamos a diminuir o número de tratamentos na vinha, como com os produtos convencionais. Sim, eu posso-vos dizer que aqui houve anos que tratava-se 11 vezes. Isto era chapa 5, 15 em 15 dias, independentemente das condições climatéricas serem boas ou não, bota calma. Hoje não. Hoje, além dos produtos serem caros, e também portanto, a rapaziada aqui que vai ser a Leonor, estão sempre em cima de nós, e com razão. E porque muitas vezes, se não houver umidade, se não houver aqueles fatores todos lá dos 3P ou 3D, ou os 310, ou 10 milímetros de chuva, 10 minutos, não sei o quê, não há necessidade. Portanto, muitas vezes nós somos masoquistas, mas agora já começamos a olhar para a nossa carteira. Cada vez que temos o tómix cá fora a sulfatar, são muitos euros. Nós temos já alguma área em biológico, portanto nós temos estado a apostar em luta biotécnica e a luta biológica. E essa luta biológica pode ser tão simples como a aplicação de ninhos, de pequenos ninhos de passarinho, por exemplo, pássaros insetívoros, que podem controlar uma série de insetos que atacam a vinha, pragas, nomeadamente como uma cicadela. Além dos pássaros, podemos também apostar em mamíferos voadores, morcegos, que têm hábitos noturnos, que são coincidentes com os hábitos noturnos dos insetos e que fazem um trabalho fantástico, conseguem eliminar o seu próprio peso por noite em inseto. Então eles alimentam-se de grandes quantidades de insetos e têm um impacto tremendo sobre as populações dos insetos. Portanto, são pequenos pormenores que qualquer pessoa pode replicar na sua vida, dando, digamos, as condições, os nichos para esses animais viverem. E isso, do ponto de vista de biodiversidade, é fantástico. Digamos, todas as estradas da biodiversidade são utilizadas, desde o pequeno micróbio que está no solo até o mamífero voador que faz o seu trabalhinho. A criação de um patamar ou de um sítio de preparação de caldas, onde há uma zona de infiltração que posteriormente vai para um recipiente
onde se faz as lavagens dos pulverizadores e que essa água depois é evaporada e ficam só os resíduos, os poucos resíduos que lá ficam. Nós fazemos aqui a preparação da água. Se houver um escorrimento, quando é da lavagem do pulverizador, a água infiltra neste ralo e que depois é canalizada para um recipiente que está coberto e que ao mesmo tempo tem arejamento, onde essa própria água evapora. O trabalho do solo que nós iniciámos em 2005, todo o trabalho de permitir que o solo tenha uma estrutura mais equilibrada, a oxigenação do solo. Por exemplo, nós ou semeamos ou deixamos o enrelvamento natural linha sim, linha não, e portanto aqui na entrelinha nós, por exemplo, nesta deixamos o enrelvamento natural com a sementeira autóctone aqui da zona, e depois tivemos que cortar estes cereais e leguminosas antes de espigarem para não virem roubar nutrientes à planta. A Blacky está aqui a querer protagonizar o vídeo. E deixamos, ao cortar, ao ceifar, deixamos esta camada que vira quase palha, mas que faz uma camada de mulching que, por exemplo, evita a evapotranspiração na época quente. E, portanto, em anos de condições muito adversas, nós, apesar de tudo, conseguimos não só que o solo retenha mais água no inverno, como não a perca no verão. E conseguimos também, porque quando plantámos a vinha esperámos 5 anos até à primeira colheita, permitindo que as plantas se enraizassem bem. Portanto, temos raízes profundas, nós temos cursos de água a passar por baixo e, portanto, nos permite que as plantas vão encontrar água mesmo em condições adversas. Naturalmente, não são as condições ideais, mas sentimos que temos plantas mais fortes, mais saudáveis, mais preparadas para lidar com elas. Há bocadinho falava das ondas de calor às quais não fomos imunes, e isso é muito emblemático num ano destes. Reparem que o escaldão acontece praticamente a todo lado. Nós chegámos aqui a ter alguns dias com temperaturas muito elevadas, a planta sofre, os cachos sofrem. Nós não podemos usar protetores químicos, mas por exemplo, não só não desfolhamos, prevendo que vinham aí algumas condições adversas, não desfolhamos e também passámos no solo, não nesta linha, mas na linha do lado, com uma frese para levantar alguma poeira e para permitir que assentasse alguma poeira nos cachos, e com isso temos escaldão, sim, em alguns casos, nas parras, mas os cachos estão protegidos, estão lindos. Desde o início que o projeto se focou nas castas autóctones e nas castas locais da Beira Interior, e mais em específico da Cova da Beira, que estão naturalmente adaptadas a este local. Houve também muito cuidado em gerir bem o solo, desde logo para evitar o tema da erosão dos solos, mas também houve o cuidado sempre de termos os nossos solos bem nutridos para que as plantas, para que as videiras conseguissem ter sempre bons mecanismos de defesa naturais. A nossa viticultura sempre preservou muito os auxiliares da vinha, que pudessem também dar um complemento às defesas naturais das videiras, e para além disso, um tema que nos preocupou sempre muito e que sempre trabalhamos muito foi a questão da água, que é talvez o maior desafio desta região da Beira Interior. Nesse sentido, foram instalados vários drenos aqui nesta propriedade, nas várias parcelas. Temos a quinta dividida em várias parcelas, precisamente também por causa disso. E esses drenos foram encaminhados para as zonas mais baixas da quinta, onde construímos pequenas barragens para aparar as águas, para que possamos utilizar essa água quando necessário, em anos atípicos, aqui na Quinta dos Termos. Instalamos, na década de 90, um campo de seleção colonal da casta Fontecal, que é uma casta branca autóctone da Beira Interior, porque não existiam viveiristas a trabalhar esta casta e muito menos existia material vegetal certificado desta casta. Para isso, como nós queríamos trabalhar muito essa casta, tivemos que fazer este consórcio, desde logo para termos material vegetal, e depois fomos confrontados com uma questão que era
a casta, que estava dispersa por toda a beira interior, que é uma região com uma área geográfica muito dispersa, tinha comportamentos muito diferentes em cada local e por isso originava vinhas com muita heterogeneidade. Por isso sentimos a necessidade de dar um passo à frente e termos um campo organizado com vários clones que vieram de vinhas velhas de mistura da região, de toda a beira interior. Nesse sentido foram instalados aqui na Quinta dos Termos cerca de 212 clones diferentes e ao longo de 2 décadas quase foram estudados os clones por clones, em que foram analisados vários parâmetros como a aptidão enológica das uvas para fazer bons vinhos de forma mais natural também, isto também é sustentabilidade, que não precisassem tantas correções, os mostos, mas mais importante ainda, realmente, a sua resistência a pragas, a sua resistência a fungos, a sua resistência a insetos, a sua resistência à secura, entre outros temas, por forma a que se fizesse uma seleção de um conjunto de clones que fossem eles próprios mais sustentáveis e clones de maior futuro. Portanto, clones esses que estão agora a ser replicados num outro campo que nós temos, para que sirva como uma vinha-mãe dessa casta. Portanto, fomos pioneiros nesse aspecto e neste momento estamos a replicar o modelo com a casta Rufete e com a casta Calum, que são 2 castas também tradicionais da beira interior e que não o poderíamos fazer sem ser em consórcio, porque apesar de tudo somos um produtor pequeno e portanto quando fazemos isto em parceria com a Porvida e com o Instituto Superior de Agronomia conseguimos obter bons resultados. Portanto, uma das medidas da sustentabilidade que criámos ao longo deste último ano foi a implementação de painéis fotovoltaicos. Portanto, nós adquirimos o equipamento há cerca de 1 ano. Durante este ano foi questão de implementar e está a funcionar há cerca de 1 mês. Temos já neste momento alguns resultados. Anteriormente à implementação dos painéis gastávamos mais ou menos por mês, em média, 76 kW mensais e neste momento, com a implementação dos painéis solares, o consumo de energia baixou drasticamente. Passámos a consumir cerca de 42 kW mensais. Ainda é prematuro fazermos uma média, porque só temos ainda um mês, e um mês onde foi o mês de abril, onde as condições climatéricas não eram as ideais, porque foi um mês ainda algo nublado, porque quando está sol, nós conseguimos produzir cerca de 80% da nossa energia. No caso do mês de abril, eu calculo que apenas produzimos cerca de 30% da energia necessária, mas já a ver pelo primeiro mês trouxe-nos aqui vantagens em termos de consumo energético e de consumos de energia enormes. Nós fazemos um trabalho desde sempre muito baseado em termos do estilo dos vinhos que nós produzimos, naquilo que são as castas desta região. Nós temos que proteger aquilo que é nosso, aquilo que a natureza nos deu, porque isso traz-nos um diferencial que hoje toda a gente procura a diferença. É garantir que o nosso associado tem uva cada vez melhor remunerada e que lhes pagamos cada vez mais cedo. Isto tem feito com que haja uma crescente confiança do viticultor em nós e isso também lhes dá esperança e condições para que eles não desistam desta atividade. Outra medida que é adotada na adega cooperativa São Mamede da Ventosa para redução de energia é, em vez de utilizarmos bombas de remontagem para remontar os lotes de vinho, é utilizado o azoto. Basicamente nós temos um gerador de azoto em que não só reduz a pegada carbónica por não ser necessário comprar o azoto, nós conseguimos, em vez de remontar uma bomba durante 4 horas, nós conseguimos em 15 minutos, com o gerador de azoto, com o azoto, remontar esse lote de vinho e fica tão bem remontado, ou melhor, do que com a bomba a trabalhar durante 4 horas. Tem sido também implementado e para nós será o futuro a utilização de cubas Ganymede para fermentação de vinhos tintos. Essas cubas não utilizam energia elétrica para fazer as remontagens do mosto. Essas cubas utilizam o próprio gás proveniente da fermentação alcoólica para
remontar as massas e o líquido. A não utilização de bombas para transporte de vinho. Esse transporte é feito por gravidade. Essa redução de água é conseguida com medições em selhas para utilizar com uma determinada capacidade no depósito, dissolver a quantidade certa de produto para higienização e colocação da água correta. Na linha de engarrafamento, o sistema SIP. O sistema SIP consiste em utilizar produtos de higienização mais que uma vez, consoante a condutividade elétrica do produto, e assim reaproveita-se esse produto. Relativamente à eficiência hídrica, começámos por reduzir o diâmetro das mangueiras, colocámos ponteiras no final das mangueiras de maneira a reduzir o desperdício da água. Paralelamente, fizemos ações de sensibilização a todos os colaboradores para evitarmos desperdício também da água, e porque achamos que só se consegue diminuir ou melhorar aquilo que se conhece, e que neste momento o que sabemos é que gastamos cerca de 1,5 litro de água por cada garrafa que colocamos no mercado, achámos que era importante conhecer onde é que gastamos exatamente essa água. Desta maneira, pegámos no nosso circuito interno de água e dividimos por etapas ou por processos. E em cada etapa, cada processo, colocámos um contador para saber exatamente no local, seja na produção, seja na adega, seja no laboratório, seja no armazém, conhecer a quantidade que gastamos nessa zona, de maneira a podermos olhar e criticar e melhorar o consumo de água. Partilhamos um dos exemplos mais simples e evidentes do nosso projeto. As caixas de cartão são de papel reciclado, com tintas de origem natural. Utilizamos caixas automontáveis para não utilizarmos colas. As caixas, sendo automontáveis, podem ser reutilizadas e dar-lhe uma segunda e uma terceira utilização. Nas caixas de madeira, temos também o cuidado de ser com madeiras recicladas, madeira prensada, reciclada, também com tintas de origem natural, para termos este cuidado de proteger o ambiente. Temos tido a preocupação de uniformizar componentes dos produtos, portanto, todo o material de embalagem, ao nível das garrafas, das rolhas, das cápsulas e também das caixas. Temos optado pela utilização de caixas brancas sem qualquer impressão ou caixas genéricas da adega, e colocamos uma etiqueta com informação meramente legal e logística para facilitar operações dia a dia. Reduzimos também o impacto de resíduos de vidro, diminuindo o peso das garrafas que habitualmente utilizamos. E é de pequenos passos que a sustentabilidade às vezes se faz, não é? Não é preciso fazer coisas grandiosas. E tão simples como mudar uma fita cola, passar de uma fita cola de PVC para uma fita cola de papel reciclado, faz com que a nossa embalagem é tão simples como abrir, beber o vinho, não é? Preferência, colapsar a caixa e pô-la dentro da reciclagem do papel, totalmente. Não há aqui nada que seja de plástico, portanto nós automaticamente conseguimos ter um produto aqui completamente reciclado, aqui na embalagem secundária. No respeito, digamos, do nosso compromisso ABC 2030, quando nós decidimos lançar o nosso primeiro vinho biológico, lançámos uma nova embalagem, e essa embalagem foi pensada, no fundo, na poupança dos recursos utilizados e na diminuição dos resíduos criados. E, de facto, a melhor maneira de fazer foi baixando o peso da garrafa. Passámos de uma garrafa de 600 gramas de vidro para uma garrafa de 390 gramas. Ao fazer essa prática, nós tentamos, a posteriori, depois, a partir daí, exportar essa ideia para toda a gama, e em 2021 nós poupámos 8 toneladas de vidro com esta prática. Além disso, nós quisemos puxar um bocadinho ao limite, digamos, a nossa
preocupação ao nível ambiental e, portanto, passamos a utilizar uma cápsula de PLA, que é de uma base, no fundo, de amido e que é totalmente compostável. Portanto, já não há mais PVC na garrafa também. A garrafa, inclusivamente, pode ser posta no pilhão com o próprio PLA agarrado, porque ele vai ser biodegradado naturalmente. Depois, o nosso papel tem a particularidade de ter uma pequena parte, 20%, de fibras de sarmentos de vinha. Portanto, há aqui também uma tentativa de utilização de recursos que vêm da vinha também. Também a redução do peso das embalagens, das garrafas de vidro, do tamanho das caixas de cartão, da diminuição do uso de madeira nas caixas, enfim. E temos o compromisso para com os nossos associados em nos manter a adega viva, porque muitos deles dependem a 100% da adega para obter o seu rendimento. E se não é 100%, é um complemento a outras atividades. E se a adega deixar de existir, o que vai acontecer é que vai haver abandono de certeza das áreas de vinha, vão existir agricultores que vão manter-se, mas poderão ter mais dificuldades em conseguir negociar preços, vai haver abandono da paisagem rural e vai haver também alguns agricultores que, por razões de não explorarem os terrenos, poderão até abandonar a própria região. Uma adega funciona no sentido de obter o maior lucro possível, mas para distribuir aos sócios nos pagamentos. E é nesse sentido que nós queremos evoluir, em pagar cada vez melhor os nossos associados, de forma a que as suas explorações sejam rentáveis. E para que isso aconteça, nós temos feito um trabalho muito interessante, temos evoluído com a plantação de vinhas com castas muito interessantes, de melhor qualidade, para que se consiga também obter vinho de maior qualidade. A sustentabilidade sempre fez um bocadinho parte da nossa gênese. Portanto, essa preocupação com o social, com um conjunto de pessoas. E sustentar é também sustentar a vida dessas pessoas. Há 10 anos para cá, principalmente com a Quinta de Baixo, o Dirk Nipor é uma pessoa que pensa muito nas pessoas, gosta muito de ajudar as pessoas, e uma das coisas que lhe metia confusão era o preço da uva, o porquê. E ele percebeu rapidamente o porquê, porque realmente as pessoas queriam tirar 20 kg de caixas de uma cepa. E a gente, ao longo destes 10 anos, 12 anos, fomos explicando às pessoas que disto, o ideal é as pessoas provarem, a chegarmos à vindima e dizer, olha, prova este vago, e agora prova este, você consegue fazer vinho disto? Isto consigo. Tu e deste, consegue fazer vinho? Isto não se consegue comer. Como é que quer que eu faça vinho? Como é que quer que eu lhe pague as uvas melhor se você dentro do mesmo cacho tem 3 qualidades diferentes para poder fazer vinho? Você quer me vender tudo, depois eu lá que resolva na adega. E o vinho não se faz na adega, o vinho faz-se na vinha. Isso é muito importante. E essa cultura foi mudando. E nós fomos das empresas que mais trabalhou para isso, mais formação, mais ajudou as pessoas a elas mudarem essa ideia na vinha. E por isso fomos todos os anos, praticamente todos os anos, fomos aumentando o preço da uva. O que fizemos foi desenvolver um plano de sustentabilidade transversal na empresa, uma estratégia, com um horizonte temporal até 2030, portanto temos ações previstas pelo menos até 2030. E como é que nós fizemos isso? Evidentemente tivemos apoio externo, mas foi sobretudo com o envolvimento dos colaboradores. Foi um processo de cocriação em que todos os departamentos da empresa estiveram envolvidos, inclusivamente a administração, porque estes processos também têm que se fazer com o envolvimento de gestão de topo e envolvimento também de todos os colaboradores, para toda a gente, no fundo, se rever e acreditar no fundo, no que é que estamos aqui a fazer. Nós temos essa nossa estratégia associada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto, que é uma agenda internacional, portanto, das Nações Unidas, que também dura até 2030, e, portanto, fizemos essa associação. Claro que o nosso centro, muitas vezes, são os nossos colaboradores, são os nossos fornecedores, são os nossos clientes, que são os nossos stakeholders principais, não é? Portanto, devemos acarinhá-los e devemos tratar bem. As pessoas devem estar no centro. Porque quando nós falamos em sustentabilidade, também devemos falar em impacto sobretudo positivo. E, portanto, essas pessoas que trabalham connosco devem ter algo positivo em trabalhar connosco. Não é só ter um posto de trabalho, mas poderem se desenvolver como pessoas, poderem ter uma relação com a empresa também de uma forma mais construtiva, portanto, sentirem-se também parte daquilo que é construído e um dia farão parte dessa história, portanto, que se prolongará no tempo. A mesma coisa em relação à comunidade.
A Companhia das Gesírias, nós temos muitas visitas de estudo, de escolas, de todo o país, não só aqui da comunidade mais local, mas também de uma comunidade mais alargada, e portanto temos essa componente. Portanto, e isto é replicável em qualquer produtor. Se nós pensarmos, a Companhia das Gesírias é uma empresa grande, ok, mas um pequeno produtor também pode fazer isso, não é? Um outro ponto, e que vai de encontro ao pilar social, foi a criação na Enopor de nós chamamos do trocas, do cantinho das trocas, onde anonimamente as pessoas deixam aquilo que já não lhes faz falta para evitar o desperdício, e anonimamente as pessoas podem recolher nesse cantinho das trocas objetos, artigos que podem vir a fazer falta. Com isto eliminamos o desperdício, reciclamos e criamos a ideia de criar práticas para ir de encontro a um melhor ambiente e preservar o meio ambiente. Ter um código de ética, ter código de conduta, ter planos de prevenção de corrupção, por exemplo, que são instrumentos hoje em dia, muitos deles até já são obrigatórios. Também termos planos de igualdade dentro da empresa, para combater questões, sejam relacionadas com género, sejam relacionadas com diversidade, não é? Portanto, nós queremos também ser uma organização cada vez mais inclusiva, diversa e sem situações de desigualdade. E não vou dizer que também não há aqui alguma pressão do próprio mercado, porque nós trabalhamos muito com mercados internacionais também, cerca de 45% das nossas vendas são exportação, e os mercados nórdicos são mercados onde os consumidores estão cada vez mais sensíveis a estas temáticas e valorizam cada vez mais um produto que lhe pode dar a garantia de que é produzido de forma mais sustentável possível. Isto só é possível porque as pessoas acreditam, querem fazer, fazem, e só trabalhando em equipa é que isto é possível, porque de outra forma as coisas não funcionam. Ninguém sozinho consegue levar um projeto para a frente sem ter uma equipa por trás. E é esse o lema da região. O que nós mais distinguimos é as pessoas, em primeiro lugar, apostarem na formação, adquirirem conhecimento, saberem o que é que estão a fazer, práticas que nós também fomos ver a outros países e que funcionam lá, e que nós trouxemos para cá e que as quisemos pôr cá em prática. Algumas funcionam, porque as pessoas acreditam e perceberam porque é que a gente estamos a fazer assim, e outra coisa é as pessoas, que para mim é muito importante, é trabalharem numa equipa e perceberem todas o que é que estão a fazer já, porque é que estamos a fazer os preparados, porque é que estamos a aplicar o chá nesta altura, porque é que estamos a aplicar o preparado naquela altura. Portanto, e isso tudo funciona. Porquê? Porque as pessoas sabem e percebem o resultado que nós tiramos dali. E as pessoas, com essas práticas culturais, chegam ao final do ciclo e dizem: sim senhora, o nosso trabalho deu frutos. O que nós fizemos realmente é diferenciador e ao mesmo tempo deu-nos gosto e prazer de o fazer. Portanto, as pessoas têm que trabalhar com gosto e com prazer, porque andar aqui só para que ganham um ordenado, entram à hora e saem à hora, isso não funciona. As pessoas têm que trabalhar aqui com vontade de vir ao outro dia e dizer assim: vou pegar uma máquina de sulfatar e vou sulfatar à mão, porque é que não fazemos aquilo com o trator? Mas perceberem o que é que não se faz com o trator. É isso que nós fazemos, as pessoas têm que perceber que cada tarefa que estão a desempenhar, ou cada atividade, não é para massacrar a pessoa ou é para sentir que estamos a usá-la. Não, a pessoa está a ser importantíssima para a atividade que está a desempenhar e ao mesmo tempo sai de lá ao final do dia cansada, mas orgulhosa do que fez. Portanto, é esse o nosso objetivo. Não vou eu estar a dizer: vou fazer aqui um tanque enorme para uma coisa grande para reter as águas, só para mim. E depois há um ano em que há um ano de seca, eu sou o maior, tenho água, tenho as outras pessoas. Eu sozinho não consigo movimentar o mundo ou o que for. Portanto, eu tenho que ter as pessoas à minha volta felizes e contentes e dizer assim: olha, este reservou aqui água que dá para ele e dá para nós aqui à volta. E só assim é que o ecossistema, a sustentabilidade funciona. Aqui pessoalmente o meu grande desafio é a falta de água, mas isso não é só para mim, é para toda a gente. Nos últimos tempos, o acesso e o custo a alguns produtos e materiais e a dificuldade de repercutir estes custos no preço final dos nossos produtos tem sido um dos principais desafios. Portanto, tudo o que sejam
medidas que, em primeira instância, vão junto dos nossos viticultores e nos permitam que eles tomem consciência daquilo que é a urgência de fazer esta alteração de comportamentos e cada vez mais ter exemplos vivos e reais para lhes mostrar. Isto é o primeiro passo. Sem isso, nós podemos ter um referencial perfeito, porque se ele não for para o terreno, ele não tem efetividade. E, portanto, esta mudança de mentalidades pela pedagogia, para mim, é fundamental, porque sem isso não vai acontecer. É uma questão geracional. São pessoas com 70 e 80 anos que fizeram as coisas daquela forma sempre. Nós tentamos fazer formação, nós fazemos formação aqui. Temos adesão cada vez maior, começamos a ter cada vez melhores exemplos que começam a ser seguidos e isso dá-nos alento, dá-nos esperança de que as coisas podem mudar. Portanto, instigar a esta mudança de comportamentos, para mim é basilar. Os referenciais depois que vierem estarão com certeza muito bem desenhados e já temos terreno fértil para que eles sejam implementados. Sem o terreno estar fértil, dificilmente nós conseguiremos ter os resultados que queremos. É este desafio de implementar comportamentos, medidas que nos permitam ter um produto, desde o vinho ao packaging do vinho, cada vez mais sustentável, com uma pegada de carbono cada vez menor, mas que isso também não onere tanto o produto que ele depois não seja competitivo no mercado, porque muitas vezes nós agora, para optarmos por materiais FSC, eles são mais caros que os outros. E isto muitas vezes é uma dualidade, ou seja, é um desafio que nos é colocado pela frente. E agora, o que é que nós fazemos? Nós, enquanto consumidores, também somos confrontados com isso. Acima de tudo é mudar mentalidades. É difícil mudar práticas instaladas e mudar hábitos de trabalho já instalados há muito tempo. Também é difícil criar equipas de trabalho transversais a toda a empresa, porque todas as pessoas têm as suas tarefas, as suas funções, e trazê-las depois com um grupo de trabalho diferente, com objetivos diferentes, torna-se um bocadinho complicado. O facto de estar a existir um abandono de outras culturas na região, nomeadamente a cultura da pera rocha, por razões económicas, por razões fitossanitárias, está a haver abandonos pomares e está a haver a conversão dessas áreas em vinha. E, portanto, estamos a tornar esta zona uma zona de monocultura. Se, por um lado, é positivo porque os agricultores tornam-se mais profissionais na área, por outro lado, rendimentos possivelmente superiores, por outro lado, a longo prazo estamos a condicionar a biodiversidade, estamos a reduzir a biodiversidade e pensamos que o futuro passará por existência de corredores ecológicos para assegurar essa biodiversidade e a interrupção da continuidade da cultura de vinha de forma a evitar a evolução de doenças em terrenos de baldio, em terrenos estrategicamente colocados, fomentar estes recursos ecológicos maternas violadores das parcelas, porque acreditamos que esta situação de haver uma maior continuidade da área de vinha, associada ao facto de não ter existido nos últimos anos explosivo da cultura da vinha, ou seja, arranca-se a vinha e planta-se muito depressa, que estamos a ver aqui um aumento muito significativo de doenças do leite, nomeadamente a bacteriose, que é uma doença que não é predominante nas vinhas velhas, portanto é uma doença que ataca até vinhas novas, com 2, 3 anos, e compromete muito a rentabilidade da parcela e obriga a arranques precoces de parcelas que ainda não deram a rentabilidade ao agricultor, porque o agricultor não teve então retorno do seu investimento. Os agricultores neste momento estão a ser empurrados muito para isso, para que o processo de arranque e de reestruturação já não seja muito rápido, porque as atuais licenças de plantação, portanto as alterações de plantação da vinha, têm apenas 3 anos de duração, o que os empurra para que tudo se passe com muita rapidez, e nós acreditamos que isso está a fomentar a evolução das doenças do leite. A falta de água vai ser um desafio a muito breve trecho. E depois o grande desafio também é a questão de nós trabalharmos aqui com propriedade muito de minifúndio. Há aqui uma mentalidade da preservação da propriedade daquele chão que é nosso, que está naquela família há gerações e que não pode mudar. Portanto, há aqui uma mudança de mentalidades que é outro grande desafio para permitir que estas práticas se disseminem de uma forma mais eficaz e efetiva no terreno. O desafio está em encontrar um equilíbrio entre aquilo que é a adoção de novas práticas e a sustentabilidade financeira das explorações.
que na nossa região, por ser minifúndio, é um desafio ainda maior. É óbvio que a valorização da uva é sempre um dilema grande e é até algo subjetivo, porque se há no nosso caso, se há um viticultor que tem 10 hectares e que está melhor equipado e que rentabiliza melhor os equipamentos que compra porque tem uma área maior, há um outro ao lado que tem 2 e que se tiver que comprar os mesmos equipamentos, dificilmente a sua exploração vai ser rentável. A partilha de equipamentos é um desafio e eu acho que é uma prática que devia ser implementada, mas uma vez mais estamos a falar de mentalidades. Assim como eles gostam de ter a posse da terra, também gostam de ter a posse do seu trator e da sua máquina de podar, como que seja. Mas eu acho que nós não podemos desistir, porque há exemplos de que é possível fazer. E eu acho que a melhor pedagogia é a do exemplo e a de ver que, olha, o meu vizinho do lado fez e teve sucesso e está a correr bem. É a melhor pedagogia de todas. Mas, como disse, estas temperaturas de 30 graus não contam com, por exemplo, as ondas de calor e recentemente, este ano então, em 2022, foram mais frequentes e cada vez mais sérias. Por exemplo, a seca severa ou extrema, que nos últimos anos tem sido praticamente permanente, este ano então é por demais. A seca que nós temos, a falta de chuva, causa um stress hídrico que já não é saudável, que é muito difícil para as plantas. Mas olha, nós aqui pessoalmente, sou eu mais lá o meu vizinho, o Zé. Que vimos para aqui. Tenho uma pessoa nós temos tenho um senhor que é mais velho que eu, o Zé, que tem 65 anos. Vimos para aqui praticamente todos os dias. Até ao mês de, sei lá, maio. Quando acabamos as rempas e isso, e depois deixamos tudo pronto. E depois ao fim de semana vem a família toda, pronto. A mulher, a tia, a minha cunhada, é mão de obra familiar. Mantemos esta rapaziada ocupada. Nós este ano até fizemos praticamente a vindima só com a rapaziada toda. Nós também todos juntos somos alguns 13 ou 14 também. Juntam a família. Pronto. Isto também é uma realidade, nós na bairrada escusamos andar aqui às curvas. A máquina vai ter que entrar. Já entrou em alguns lados, porque isto não há mão de obra. Este ano, e a Geruli não sabe, isto é atroz para vindimar. Para vindimarmos brancos, conseguimos ainda ter algum pessoal, porque começamos as vindimas em finais de agosto, princípio de setembro, os miúdos ainda têm férias, ainda vêm, depois começam a ter aulas, esqueçam lá isso, é a rapaziada aí com mais de 70 anos que vem por especial favor, eles já nem querem saber do dinheiro, portanto, esta máquina isto tem que entrar obrigatoriamente. Muitas vezes, as opções que nós acabamos por tomar são coisas muito simples, muitas vezes são coisas que os nossos avós faziam, é um bocadinho voltar àquilo com que nós crescemos, e isso à partida seria uma coisa fácil, porque era uma coisa que nós reconhecemos, não é? Que temos como familiar, mas curiosamente acaba por ser o maior desafio que temos, de convencer as pessoas a mudar um bocadinho essa forma de atuar. E temos uma região que se está a tentar também, como é que se chama? Mostrar como uma grande região de qualidade de vinhos, afirmar como e essa afirmação tem de passar por uma estratégia de sustentabilidade, essa dimensão também é uma dimensão de qualidade. Nós dizemos, a sustentabilidade está no ADN da empresa, mas tem que estar mesmo. Tem que se perceber no nosso negócio, na forma como nós gerimos todos esses capitais que temos, o natural, o económico e o societal, temos que o fazer de uma forma eficiente e temos que impactar positivamente na sociedade onde nós estamos inseridos. Não é? Temos que olhar para isso sempre de uma forma também com parceria, que é outro P também importante dentro dos P's da sustentabilidade, sabermos trabalhar em conjunto, em rede, criar esse impacto positivo de uma forma mais agrupada e coletiva e ter sobretudo consciência daquilo que nós estamos a fazer, como é que podemos melhorar, sendo que há algo que é sempre indissociável, que é a questão da rentabilização, há sempre a parte económica, mas isso eu acho que nós nem devemos dissociar, ou seja, nós devemos ver a sustentabilidade como um todo, não estar aqui a compartir. Temos várias dimensões, mas são dimensões mais de trabalho, não são dimensões de sustentabilidade, são dimensões de trabalho que nos proporcionam ser uma organização, seja uma empresa, uma associação que seja, que é sustentável ou não é, e sustentável é perdurar no tempo.
E outra coisa que eu acho que vai ser sempre um desafio na região ao nível mais transversal é não cairmos na tentação de dizermos aquilo que não fazemos, não é? E nós ouvimos todos falar no greenwashing, o que é isso do greenwashing? Na prática é isso, é nós querermos mostrar algo que fazemos quando não fazemos. A nossa preocupação deve ser fazer a sério. O que é que, das formas como eu estou a trabalhar, o que é que eu posso melhorar? Como é que eu vou contribuir mais positivamente e como é que eu vou preservar o capital que eu tenho à minha disposição? Grande parte dele o natural e outra grande parte dele as pessoas e outra grande parte dele a comunidade e a forma como temos que trabalhar em parceria, seja aqui na região com a Comissão Vitivinícola Regional, seja com uma associação de viticultores na qual estamos integrados, seja de uma forma também mais alargada com entidades oficiais e, portanto, é no fundo trazermos essas dimensões. Eu acho que a sustentabilidade é sobretudo isso. É a forma como é que nós queremos impactar ou não no território onde nós estamos, mais micro ou mais alargado. A sustentabilidade e este equilíbrio que nós todos almejamos só faz sentido se for feito por todos. Se for feito isoladamente, acaba por não ter o impacto que nós todos desejamos. Embora realmente notemos que, por todo o mundo, há muita irregularidade climática de ano para ano, eu costumo dizer que todos os anos temos o típico ano atípico. É assim, é normal, temos é que ter ferramentas para trabalhar isso, e uma delas passa por material vegetal certificado, por material vegetal que seja naturalmente mais resistente e que se consiga adaptar melhor a estas diferenças climáticas de ano para ano. Em termos climáticos, temos a sorte de estar localizados numa zona que é uma zona com pouca umidade, ou seja, a pressão que temos sobre as doenças criptogâmicas tradicionais originadas por fungos é relativamente baixa, com exceção de alguns anos muito excepcionais. O grande desafio que temos recorrente, quase todos os anos na beira interior, prende-se com a água. Para isso, houve um grande projeto na região que foi a implementação de um regadio da Cova da Beira, que nos ajuda bastante, mas por vezes temos vinhas em certos locais que não estão abrangidos por essa área e por isso, nesse sentido, é muito importante construirmos pequenas barragens em que consigam aparar a água das chuvas, que chove aqui, que é mais sustentável utilizar a água que chove aqui do que trazer água que vem de outro sítio, que gastou recursos e que de certa forma não é tão eficiente como utilizar a água daqui, e por isso é muito importante essa questão de utilizar a água própria. A sustentabilidade é um tema que era muito importante antigamente, hoje em dia toda a gente sente que é urgente, que estamos muito atrasados nesse sentido, e por isso tem que haver um esforço coletivo de todos, desde o viticultor, à adega, até ao embalamento, à logística, ao consumo e à reciclagem das garrafas, das embalagens, neste caso. É um setor que está dividido com muitos agentes diferentes, são centenas, milhares, dezenas de milhares de agentes envolvidos, cada um por si não faz diferença, mas é um por um que conseguimos fazer esse caminho, esse projeto, e portanto contamos com todos para contribuírem para isso.